Olá família, um som do crescimento, como é bom eu estar aqui conectado com você em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um tema extremamente importante que tem arrasado a vida de muitas pessoas, que é chamado frustração. Mas antes de nós entrarmos nesse conteúdo, eu vou pedir para você, com muito carinho, com muito amor, para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, para você curtir esse vídeo, para toda vez que você curte esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, então ele vai espalhar para o maior número de pessoas. E se você tiver qualquer dúvida ou algo a acrescentar em relação ao conteúdo desse vídeo, comenta aqui embaixo, e eu espero que você possa estar nos ajudando a verdadeiramente a estar divulgando esse canal, a estar divulgando esse vídeo para o maior número de pessoas saber como elas podem lidar com a frustração. Agora nós vamos lá para a parte do conteúdo desse vídeo. Bom, antes da gente entrar e desmiuçar os tópicos aqui desse vídeo, é um fato que você, toda a humanidade, alguma vez na vida já se frustrou, está frustrado ou vai se frustrar no futuro. A frustração é algo que infelizmente ela faz parte em algum momento da nossa caminhada e ela é algo realmente perigoso demais. Talvez você esteja frustrado porque você perdeu o emprego, ou então porque você criou muita expectativa em relação a um negócio que você montou e esse negócio deu errado. Ou então você casou e você está frustrado porque você casou com esse homem ou então com essa mulher. Alguma coisa na sua vida fez você chegar aqui nesse vídeo, porque é um desafio a gente lidar com a frustração. O fato é que eu e você, nós geramos muitas expectativas em relação a diversas áreas e a diversas situações da nossa vida. Como eu mencionei aqui, casamento, casa, emprego, negócio, todos nós criamos expectativa. Eu e você, nós fomos projetados por Deus para vencer, para avançar, para prosperar, para comer e beber o melhor dessa terra, para ter de fato uma vida incrível. Mas e quando a gente se frustra no meio do caminho? E quando algo foge um pouco do nosso controle? E quando a gente bate com a cara na parede e acaba se frustrando no meio da caminhada? É aí então que nós precisamos ter alguns cuidados. E você pode levar a frustração e analisar para diversas áreas na sua vida. Tem pessoas que, por exemplo, se frustram porque não conseguiu uma promoção no emprego. Ela trabalhou a vida inteira, se dedicou anos na empresa e em algum determinado momento ela achou que deveria e estaria sendo promovida e não foi. Ela acabou se frustrando e pior do que isso, a frustração levou ela a uma depressão. Uma pessoa que criou muita expectativa com a festa de casamento, isso vai muito com a mulherada, sonhou com um buffet legal, sonhou com uma decoração top, sonhou cada detalhe do casamento e aí investiu uma grana, teve um momento maravilhoso, mas depois do casamento ela vive frustrada por algumas coisas que não saíram conforme ela queria. A frustração ela faz parte desde de uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto e até mesmo uma pessoa de idade. E se a gente não souber lidar com a frustração, aí vai morar o perigo. Porque se a gente não souber lidar, ela pode desencadear uma série de outros problemas mais graves, como a depressão, por exemplo. Toda vez que você se frustra, é gerado em você um alto sentimento de tristeza, de incapacidade. E aí essa parte já abre muito pretexto aí para depressão, para pânico e uma série de outras situações. Mas nós vamos ver hoje aqui como é que a gente pode fazer para lidar com a frustração. Como eu disse, você e eu, nós sabemos que é algo ruim, mas e agora? Como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai lidar com aquilo que nos feriu? Como é que a gente vai lidar com aquilo que verdadeiramente nos atrapalhou, que está nos incomodando? Isso talvez seja um motivo, a frustração de você não estar avançando na vida e talvez mesmo você não reconheça. Talvez você vive cabisbaixo porque você se frustrou em alguma vez, você se frustrou em algum momento. Eu já montei negócio que deu errado, que não deu certo e eu me frustrei muito com algumas coisas. É um fato, se eu olhar para a minha vida alguns anos, alguns dias, talvez alguns meses atrás, eu vou enxergar alguma coisa que não saiu tão bem conforme eu queria, e não importa se foi um nível pequeno, médio ou grande de frustração, mas o que eu e você precisa é avaliar
se a frustração está impedindo a gente de avançar. E agora, como é que faz para a gente lidar? O primeiro tópico aqui é entender que os planos de Deus são os melhores que os nossos. Em Isaías 55, do 8 ao 5 diz: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Primeira coisa que a gente precisa é entender que os planos de Deus são muitos, absurdamente maiores que o nosso. Como eu disse, talvez você pediu tanto a Deus por uma porta de emprego em uma determinada localização, uma determinada empresa, e você não conseguiu. Você está altamente frustrado por isso. Ao invés de você ficar triste, cabisbaixo, chorando, remoendo isso pelos cantos, entenda e pense pelo seguinte: cara, se essa porta aqui não se abriu para mim, é porque Deus tem uma porta maior, é porque Deus tem uma porta melhor. Talvez você se frustrou em algum momento porque você já foi muito próspero no seu negócio, você tinha um negócio, você foi muito próspero e agora o seu negócio não está dando tanto resultado positivo e tanto lucro conforme você gostaria. E talvez seja Deus te permitindo você passar por isso, mostrando para você: ei, você precisa inovar, você precisa investir em algo diferente para você verdadeiramente prosperar mais ainda e ir para o próximo nível. Eu e você precisamos entender que os planos de Deus são muito maiores que o nosso. Por exemplo, antes de eu vir morar aqui nos Estados Unidos, eu perguntava: Deus, é da sua vontade? E aí eu me perguntava: Deus, vai dar certo, não vai dar certo? E todas as vezes que eu me questionava se vai dar certo ou não, eu sempre, lógico, queria que tudo desse certo, mas eu perguntava: e se der errado? Tá tudo bem, se der errado, por mais que eu não queira, por mais que não seja aquilo que eu tanto anseio e desejo, vai acontecer aquilo que Deus permitir, aquilo que é da vontade de Deus. E eu e você precisamos entender que para tudo na nossa vida, seja no casamento, na família, no trabalho, nas finanças, no ministério, Deus sempre vai fazer o melhor para nós. Os planos de Deus, eles são muito maiores do que o nosso. Então você pode parar de se remoer, de se lamentar por algo que deu errado, por algo que não deu certo na sua vida. Pega esse sentimento de frustração e transforme isso em combustível para você avançar sobre o propósito de Deus sobre a sua vida. Nem sempre, irmão, a gente vai conseguir o que a gente deseja, porque nem sempre o que a gente deseja, por mais que seja o melhor, não é o propósito de Deus para minha vida. Por exemplo, hoje eu sou extremamente feliz no meu casamento. Eu sou muito bem casado. Eu costumo dizer que eu sou pleno no meu casamento. Eu tenho um casamento maravilhoso. Mas se eu parar para analisar, antes de eu me casar com a Ludmila, eu tive alguns relacionamentos, até mesmo depois que eu me converti. E eu lembro que nessa época eu tinha esses relacionamentos, eu orava a Deus: Deus me abençoa, faz eu casar com essa pessoa. E quando o relacionamento dá errado, eu me frustrava demais. Eu achava que o problema está em mim, ou então que o problema estava na outra pessoa, e era difícil de eu compreender que Deus estava me dando livramentos, que isso não era o propósito de Deus na minha vida. E hoje, muito bem casado, olhando para trás, eu enxergo quantas furadas e quantos livramentos que Deus me livrou. Então, nem tudo que você acha que é bom para a sua vida é bom de verdade. Deus conhece o seu presente, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ele sabe o que é melhor para você. No controle de Deus está a sua vida e basta você se permitir Deus guiar você, Deus governar você, para você de fato viver o que Deus tem para a sua vida. Então, permita viver o que você tem nas mãos de Deus. Verdadeiramente você falar assim: Deus, meus planos são bons, mas eu quero viver os seus, porque eu sei que os seus são muito melhores que os meus. E você pode pegar esse primeiro tópico, avaliar qual área da sua vida que você entende que você se frustrou e que você percebe que Deus está te mostrando algo assim: eu tenho o melhor para você. Lá na frente você vai entender, lá na frente você vai me agradecer por isso. E vamos lá para o segundo tópico, que é entender que tudo tem um certo tempo para acontecer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Irmãos,
eu e você precisa entender com toda a paciência do mundo, com todo o entendimento do mundo, é que cada coisa tem o seu tempo determinado. Eu tenho o meu afilhado que eu sou apaixonado por ele demais e que saudade que eu tô dele por falar nisso. Só que eu sei que se eu pegar e dar determinadas tarefas para ele não vai conseguir realizar. Por quê? Ele tem apenas 3 anos. Ele ainda é um bebê, ele ainda é uma criança. E eu sei que tem determinadas tarefas que se eu passar por alguma determinada pessoa, essa pessoa não vai conseguir fazer. Assim como eu acredito que acontece na minha vida também. Irmãos, tudo tem um tempo certo. Não queira viver as coisas certas na hora errada. Existe... se é que podemos dizer assim, por falar em casamento, existem pessoas que ela quer casar. Eu quero muito casar esse ano, eu quero muito casar esse ano, eu quero muito casar esse ano. Aí ela não casa, aí ela se frustra por isso. Aí ela começa a entrar em depressão, a ter a tristeza profunda e várias outras consequências da frustração. Aí ela começa a pensar que Deus não abençoa ela, que Deus não está com ela. Não, irmãos, o tempo de Deus ele é perfeito. Talvez você não conseguiu uma determinada situação agora, mas lá na frente você vai conseguir. E outra coisa, não é porque uma porta se fechou na sua vida agora, que não quer dizer que ano que vem ela não vai se abrir, ou que mês que vem ela não vai se abrir, ou que nunca mais essa porta vai se abrir. Irmão, não é porque deu errado agora que nunca mais vai dar certo. Pare de querer julgar tudo como se fosse negativo. Comece a enxergar as oportunidades. Talvez o que você tanto anseia e deseja não está acontecendo agora, mas ainda vai acontecer. Entenda que tudo tem um tempo de Deus determinado para todas as coisas. E a gente tem que olhar para a nossa vida e avaliar. Cara, será que eu estou querendo viver as coisas no meu tempo? Na minha maneira? Ou então criei muita expectativa para uma determinada situação acontecer e não aconteceu naquela hora? Eu me frustrei? Isso acontece muito com as pessoas. Nós nos frustramos rapidamente quando as coisas não acontecem na hora que a gente gostaria que acontecesse. Pode ser coisas pequenas, coisas banais, coisas cotidianas do nosso dia a dia, ou pode ser coisas maiores, coisas muito mais importantes. Mas eu e você precisa entender que tudo acontece no perfeito tempo de Deus, tá? Porque se a gente não entender isso, possivelmente a gente vai andar se frustrando facilmente em nossa caminhada. E o terceiro ponto aqui é: não guarde mágoa de alguém ou de Deus. Como assim, Alex? Lá em 1 Coríntios 13:5 diz: quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem nada mágoas. Tem muitas pessoas que se frustram porque não conseguiu algo que queria, porque aquilo não saiu da forma que ela gostaria, e ela se frustra, ela acha que Deus é o culpado, ou que a sua esposa, seu esposo é o culpado, ou as pessoas são culpadas. Irmão, não queira culpar Deus e não queira culpar as pessoas. Tem gente que verdadeiramente fala assim: Alex, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu me frustrei com Deus. Deus não operou o milagre quando eu quis. Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Irmão, Deus não é seu garçom. Deus não é o seu escravo. Deus é o seu Deus. Deus é o seu Senhor. Então toma muito cuidado antes de você culpar a sua frustração em Deus, culpar a sua frustração em outras pessoas. Primeiramente, você precisa avaliar você mesmo e entender por que está vindo essa frustração. Por que está acontecendo isso comigo? Será que eu gerei expectativa demais em algo que não era para ser gerado? E aí? A gente precisa parar de querer engrandecer aquilo que é pequeno, dar moral à frustração por coisas que são tão pequenas. Não queira culpar Deus, irmão. Deus não tem culpa de que algumas coisas na sua vida não estão tão bem como você gostaria. Deus não tem culpa que as coisas não aconteceram no tempo que você deseja. Você precisa parar de culpar a fulano, a ciclano e até mesmo a Deus, porque se você continuar fazendo isso, essa frustração vai te levar a um lugar muito perigoso. Eu tenho certeza que você não quer entrar aí. E por último, mas não menos importante, para a gente encerrar esse vídeo, e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho para todas as vezes que nós postarmos o conteúdo você ser notificado, e clica no like aí, no gostei, porque toda vez que você clica nesse like, o YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante, ele vai enviar para o maior número de pessoas. E de verdade, fala para mim aqui, quantas pessoas você conhece que está passando por um momento de frustração e que precisa aqui ouvir esse vídeo? Então pega esse link, clica aí em compartilhar
envie lá o maior número de pessoas que você puder. Por último, aqui para nós terminar, é cuidado. É perigoso demais a frustração. Lá em Jeremias 29:11 diz que porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos bons para lhe dar o fim que esperas. Irmãos, Deus, Ele é Criador dos céus e da terra, inclusive da sua e da minha vida. Ele sabe os nossos dias de amanhã, Ele sabe o que vai acontecer com a gente hoje, o que aconteceu, Ele sabe de tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e também tem na sua. Irmãos, tudo está no controle de Deus, tudo está na mão de Deus. O que eu e você precisa fazer para parar de viver frustrado é descansar em Deus. Confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que agindo o Senhor nas nossas vidas, ninguém vai impedir, que tudo está no controle na mão de Deus. Se porventura aconteceu algo que eu não gostaria ou não aconteceu da maneira que eu esperava, eu preciso ter inteligência emocional para saber lidar com essa frustração. E entender, irmão, que se eu permitir ficar frustrado por coisa pequena, média ou grande, isso pode me levar num caminho muito perigoso. Como que eu citei, por exemplo, aqui, irmão, a frustração, ela não tratada, ela pode te levar a uma tristeza profunda, e dessa tristeza profunda pode te levar à depressão, e aí, por fim, o pior dos cenários, a pessoa dá o cabo da própria vida, porque um dia ela se frustrou com alguém. Agora, comenta aqui embaixo aqui, você já teve algum período de frustração na sua vida? E qual foi a forma que você precisou fazer para lidar com essa frustração? Comenta aqui embaixo. Olha, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado demais. Eu parei um tempo para estudar, para analisar e perguntei a Deus o que seria melhor para você que está aí assistindo do outro lado da tela ter uma resposta de Deus, ter uma ajuda de Deus. Lembre-se, Deus, Ele cuida na sua vida em cada detalhe. Ele te conhece nos mínimos detalhes. Ele não quer que você viva frustrado. Ele quer que você domine essa frustração, que você supere essa frustração e viva uma vida de plena, uma vida de paz, uma vida verdadeiramente cheia da presença de Deus. Eu não posso negar para você que vai ter momentos na nossa caminhada, que vai ter coisas sim, que vai sair do nosso controle, sim, que não vai ser da forma que nós gostaríamos, mas eu e você precisa entender que essas coisas não podem afetar a gente e nos deixar extremamente frustrados. Clica no like nesse vídeo e compartilhe com o seu amigo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.